Olá, nos últimos dias aconteceu o depoimento de testemunhas arroladas pelo deputado estadual Arthur Duval, que responde a um processo na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. As testemunhas foram o advogado de defesa também, e o que ele disse na tentativa de defender Arthur Duval daquelas falas machistas e sexistas que ofenderam as ucranianas é que aquelas falas enviadas por ele lá da Europa em um grupo de WhatsApp eram falas fora do contexto e que o contexto precisaria ser entendido. Essa ideia de que o contexto deve ser levado em conta também apareceu recentemente entre pessoas que defendem o gesto do ator Will Smith, que deu um tapa no comediante Chris Rock, como vimos lá na entrega do 94º Oscar, depois que o comediante fez uma piada sobre os cabelos da sua mulher que está doente. Também vimos gente falando em ouvir o contexto ou levar em conta o contexto no caso do podcaster Monark, que era do podcast Flow e que, como sabemos, foi desligado porque disse que o Brasil deveria ter um partido nazista em nome da liberdade de expressão. Afinal de contas, o que é o contexto? Como é que se pode usar o contexto? O contexto realmente pode modificar aquilo que nós entendemos eventualmente que aconteceu. As coisas podem ser melhor vistas quando nós analisamos o contexto? A resposta é sim, o contexto é fundamental. A grande diferença que nós sabemos que existe no que diz respeito à interpretação de texto, a interpretação daquilo que alguém diz, é talvez a questão do contexto. Antigamente se pensava, quando menos estudos haviam sido feitos e menos pesquisas publicadas, que entender alguma coisa que alguém disse, que entender o texto que alguém escreveu, era simplesmente perceber aquilo que está no papel. Hoje nós sabemos que não, que a circunstância em que alguém disse algo pode modificar completamente o sentido daquilo que essa pessoa diz. Pode haver, de fato, algo completamente distinto daquilo que a pessoa diz. Pode haver, por exemplo, uma intenção que não é aquela que se atribui à pessoa numa interpretação feita depois que ela disse. Pode haver um sentido para a palavra que ela pronunciou, para a expressão supostamente ofensiva que ela disse, que é bastante diferente daquilo que ela quis dizer no contexto original. Portanto, a interpretação às vezes é muito severa e vai muito além daquilo que o contexto estava permitindo que se colocasse. Levar em conta estas circunstâncias de tempo e de lugar, aquilo que acontecia no momento da fala ou do texto é de fato muito importante, mas não faz milagre. O conceito de contexto significa que nós precisamos compreender cada declaração onde ela ocorreu. Não significa que todas as declarações sejam válidas. Vamos pensar, por exemplo, no contexto em que o podcaster Monark disse que era cabível um partido nazista no Brasil em nome da liberdade de expressão. Há algum contexto que justifique legalizar um partido nazista, um partido que prega a morte de judeus só porque são judeus, que prega a morte de negros só porque são negros, que prega a morte de homossexuais só porque são homossexuais, ou dos ciganos, ou dos deficientes físicos? Em que contexto isso é aceitável? Não era aceitável nem no momento em que Hitler e os seus seguidores fizeram isso na Europa. Por isso aconteceu a Segunda Guerra Mundial, com a reação de todos os países diante desse autoritarismo e dessa barbárie. Em que contexto, dentro ou fora do WhatsApp, dentro ou fora do Brasil, é razoável que um deputado eleito pelo povo mande uma mensagem de WhatsApp dizendo que as ucranianas que estão sofrendo com a guerra, com o estupro, com a fome, com uma série de outros problemas, são mulheres bonitas e fáceis porque são pobres? Em que contexto isso é aceitável? Vamos analisar o que ele disse no momento em que ele disse. Vamos analisar essa brincadeira de mau gosto, como alguns dizem. Há aceitabilidade para esse tipo de coisa? Em que contexto é aceitável considerar que Will Smith estava certo ao responder a uma provocação grosseira que precisava ser respondida com violência? Em que contexto a violência é o resultado ou a violência é a resposta adequada para uma ofensa? O contexto não faz milagre. Nós precisamos entender que muita gente que invoca o contexto, a necessidade de ser entendido melhor, é gente que de fato está tentando escamotear a verdade, contornar a gravidade daquilo que disse. O contexto pode sim mudar o sentido de algumas coisas, mas não muda, por exemplo, o sentido de todas essas polêmicas que mencionei aqui, pelo simples fato de que em contexto nenhum esse tipo de coisa é aceitável. Mas é claro que nós podemos e devemos aceitar sempre uma análise contextual das coisas. Mas dentro ou fora do contexto, o que fez Monark ao defender o nazismo, o que fez Will Smith ao responder a uma ofensa com uma agressão física e o que fez o deputado Arthur Duval ao ofender as ucranianas de uma forma grosseira, isso não tem desculpa, isso não tem contexto.